Nessa semana, meus irmãos, nós estudamos sobre o testemunho dos samaritanos. Ou seja, como foi que os samaritanos, que eram um povo que era considerado inimigo dos judeus, como eles receberam a mensagem de Jesus, que Jesus era o Messias prometido. No sábado nós vimos o verso para memorizar, que está em João 4:42. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, eles tiveram uma reação bastante positiva a respeito de Jesus. Então nós vimos um contexto histórico onde os judeus e os samaritanos não eram um povo amistoso entre si. Eles tinham inimizade um contra o outro. E a única forma deles se relacionarem era através dos negócios, do comércio, de compra e venda de alguma coisa. No mais, eles não se relacionavam de jeito nenhum com os samaritanos. E mesmo, eles evitavam passar até pela cidade de Samaria por causa dessa inimizade que eles tinham um contra os outros. E os judeus, nós sabemos que os judeus eles guardam a lei de Deus e eles veneram, assim como nós, um único Deus, da forma que Deus ensinou. Já os samaritanos, eles tinham uma forma de adorar a Deus misturada com paganismo. Então, eles adoravam a Deus num lugar e nunca iam lá em Jerusalém adorar a Deus, porque eles eram inimigos, nem tinham o porquê de ir lá, não é? E com tanta influência de outros povos, os samaritanos acabaram então misturando o culto a Deus com coisas do paganismo. Por isso que eles tinham também essa inimizade. Então Jesus se encontrou com essa mulher no poço de Jacó. O poço é chamado Poço de Jacó porque realmente pertenceu a Jacó. Né? Naquela época eles tinham muita criação de gado, de ovelhas, etc. E eles mesmos cavavam os poços. E Deus então abençoou Jacó, que ele tinha uma fonte, né, de água para os animais. E esse poço ficava na terra de Samaria. E os samaritanos diziam, né, que Jacó era o pai deles, eram os antecedentes deles. Né? Então, Jesus passando por Samaria, porque estava fazendo uma viagem, ele parou no poço de Jacó. E os discípulos foram comprar alimentos. Neste momento, ele viu que se aproximou uma mulher samaritana e ele então puxou conversa com essa mulher pedindo água para ela. E a mulher ficou espantada com aquela conversa porque ela reconheceu Jesus como um judeu. E ela perguntou: como é que você, sendo um judeu, me pede água, sendo que eu sou uma mulher samaritana? Porque eles não pediam favores uns para os outros, né? E Jesus falou: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva e eu lhe daria. Essa água que eu te daria ia formar dentro de você uma fonte, e você nunca mais teria sede. Mas Jesus estava falando da vida espiritual, não é? Se ela conhecesse quem era ele, ela teria uma vida melhor. E ela então pediu daquela água, pensando que era uma água para matar a sede apenas. Mas enfim, a conversa chegou num ponto que Jesus então se revelou para a mulher samaritana. Então, esse é o contexto desse encontro de Jesus com essa mulher no poço de Jacó. E ela realmente pediu da água, só que vamos lembrar, ela pensou que fosse uma água
física, né? Para matar a sede. Aí Jesus se revelou a ela e ela ficou muito contente com aquilo. Ela reconheceu Jesus como Messias. E quando Jesus falou para ela um detalhe particular da vida dela sobre o marido, né? Ele pediu, olha, vai chamar seu marido. E ela confessou que ela não tinha marido. Ela falou, tá bom, você foi sincera comigo, porque você já teve 5 maridos. E esse que você está não é o seu marido, né? Então, essa mulher, ela viu em Jesus realmente o Salvador. E essa conversa com Jesus, ela foi interrompida pela chegada dos discípulos. E quando os discípulos viram que Jesus estava conversando com uma mulher, da samaritana, eles ficaram quietos, não perguntaram quem era aquela mulher ou quem vocês estavam conversando, nada disso. Eles apenas falaram para que Jesus se alimentasse. E Jesus falou, eu tenho uma missão importante para fazer aqui. E o meu alimento é outro, né? Um alimento espiritual. Aquela mulher, ela deixou para trás tudo o que ela queria fazer aquilo ali no poço, né? Ali no poço ela veio para beber água e pegar água para levar para casa. Mas acontece que depois que Jesus se revelou para ela como Messias, e ela entendeu que ele era realmente o Messias, ela deixou tudo para trás, largou até o cântaro de água, né? E correu lá para a cidade, porque ela queria compartilhar aquilo que Jesus falou para ela. E isso nós podemos confirmar em João 4, de 27 a 29, onde está escrito: E nisto vieram os discípulos e se admiravam de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Mas nenhum deles lhe perguntou: Que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura este o Cristo? Então foi essa a reação da mulher samaritana. Ela foi contar aos outros, ela foi testemunhar para os outros sobre o que Jesus falou para ela. Ok? Pergunta número 10. O que aconteceu após esse encontro e o que ele ensina sobre como o Evangelho pode ser proclamado? Vamos ler João 4, 30 a 42. Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Ou seja, os homens que ouviram aquela mensagem da mulher vieram se encontrar com Jesus para se certificar do que a mulher estava falando, né? Entre mentes, os seus discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Jesus, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos ficaram pensando: será que alguém trouxe comida para Jesus comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se alegrem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é quem semeia, outro é quem colhe. Eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalharam, e vocês
trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra daquela mulher. Ele disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com Jesus, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra de Jesus. E assim diziam àquela mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Passados os 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Então nós podemos concluir, meus irmãos, que após esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, ela largou tudo para trás e foi testemunhar lá na cidade onde ela morava. Não é? Então, essas pessoas que ouviram o que ela disse, vieram se encontrar com Jesus e pediram para que ele ficasse ainda 2 dias, e Jesus ficou, e ficasse ali com eles, para que eles conhecessem melhor sobre a palavra. Então, essas pessoas todas, elas foram convertidas e reconheceram Jesus como o único Salvador, que era o Messias prometido. João queria mostrar, com o seu livro, como Jesus entendia o que estava acontecendo. Para Jesus compartilhar o plano da salvação com uma mulher samaritana era mais importante do que comer. Lembram, os discípulos insistiram com Jesus: come, Senhor, o Senhor precisa comer. Mas Jesus disse que a comida dele era outra. E o objetivo de Jesus era levar todas aquelas pessoas à salvação, mostrar o amor de Deus por eles também, não é? E Jesus então aproveitou aquela ocasião para ensinar os seus discípulos a urgência de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. E assim não é diferente conosco hoje em dia. Nós também temos que compartilhar o Evangelho para que outras pessoas também conheçam Jesus e sejam salvos. Existem muitos pontos altos, ou seja, informações no Evangelho de João. E muitos samaritanos, nós vemos ali no Evangelho de João, que eles creram em Jesus, primeiro por causa do testemunho da mulher. E foi uma frase simples que ela falou. Ela só disse, ele me disse tudo o que eu já fiz. Então os samaritanos pediram que Jesus ficasse ali com eles, e o resultado foi que muitas outras pessoas creram na palavra de Jesus. Aí eles começaram a dizer o que é o nosso verso para memorizar dessa semana. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas sim porque nós mesmos ouvimos e sabemos que verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Ou seja, os samaritanos receberam Jesus como Messias na hora. Eles levaram apenas 2 dias para entender e conversar com Jesus e aceitá-lo como Salvador. Diferente do povo judeu, que tinham a mensagem e a obrigação, a missão de mostrar Deus ao mundo. No entanto, eles, quando viram Jesus e o que eles viram Jesus fazendo, eles não aceitaram, eles rejeitaram Jesus. E os samaritanos aceitaram Jesus. Então é possível que muitas pessoas que dizem que creem em Deus, elas estejam totalmente erradas. Por isso que nós devemos fazer também como os samaritanos: ver e ouvir com os próprios ouvidos, com os próprios olhos. E é assim que Deus alcança o coração de todas as pessoas que o amam. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entregar a nossa vida a Deus, porque Ele é o único
Deus. E Jesus é o Messias, o nosso Salvador. Amém.